Aleluia. Nós vamos continuar falando do que falamos nas últimas 3 semanas. Você pode sentar no seu lugar, é uma bênção estar com você aqui, mais uma tarde, amém? E a presença do Senhor continua sobre nós e o Espírito Santo vai trazer revelação da sua palavra, amém? Hoje eu estou num dia onde eu não vou pregar muito e eu vou deixar mais a Bíblia falar sozinha, é bom isso, né? Mas nós vamos continuar falando sobre o que o Gabriel começou a falar 3 semanas atrás, sobre Judá e Onã. Semana passada nós falamos de Onã, o forte, não foi? Aquela pessoa que vence tudo na força do braço, sempre dá a volta por cima, não é? E nós falamos de como isso foi ruim para Onã, porque ele não sabia os princípios do reino, ele não sabia nada sobre como ser um mordomo no reino de Deus, como cuidar bem daquilo que Deus deu a ele. Falamos que Onã era aquele homem que queria o prazer, mas não queria o compromisso. Ele queria o prazer, mas ele só tinha egoísmo no seu coração. E o Gabriel falou sobre isso há 3 semanas atrás, eu continuei semana passada. E hoje nós continuamos ainda com a última mensagem dessa série chamada Judá e Onã. E hoje nós vamos falar sobre Judá e Onã entendendo o reino. Nós precisamos entender muito sobre o reino de Deus, amém? Então a primeira coisa que eu quero te falar sobre o reino de Deus é que o Senhor nos deu autoridade para governar. A vontade do Senhor sempre foi que o homem governasse a terra. O homem entregou o domínio e o governo da terra nas mãos de Satanás quando o homem se sujeitou a Satanás. Porque a Bíblia diz que nós somos sujeitos a todo aquele que consegue nos dominar. Então, quando o homem ele é dominado pelo pecado, a Bíblia diz que ele se torna escravo do pecado. Mas quando nós saímos debaixo do domínio do pecado, entramos debaixo do domínio de Cristo, então nós governamos com Cristo novamente, amém? Então o Senhor te chama para governar com Ele, e essa é uma coisa muito importante que nós precisamos entender, que o Senhor nos chama para governar com Ele. Então fala comigo aí, o Senhor deu autoridade ao homem para governar. O Senhor deu autoridade ao homem para governar. Isso é algo importante de nós entendermos. Agora, Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Vou fazer uma pausa aqui antes de ler o 20. Jesus está falando isso aqui quando os discípulos voltaram de pregar o Evangelho, e eles pregaram o Evangelho, expulsaram demônios, curaram os enfermos, e eles voltaram felizes por fazer tudo aquilo, e eles estavam falando com Jesus: Jesus, até os demônios se submetem a nós. E aí Jesus falou isso com ele: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Fala comigo, o Senhor me deu autoridade para governar. Agora Jesus continua dizendo o verso 20, então, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então os discípulos estavam voltando alegres porque eles podiam expulsar demônios, porque eles podiam curar os enfermos, e eles estavam lá empolgados. Está vendo, Jesus, como a gente pode fazer tudo isso? Jesus falou: eu vi Satanás caindo do céu, como um raio. Jesus falou: isso aí, eu vos dei autoridade mesmo. Porém, não se alegre por causa dessa autoridade. Se alegre porque o seu nome está arrolado nos céus. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo: eu te dei a autoridade sobre a terra, mas o seu coração tem que estar no céu. Você tem que se alegrar por pertencer aos céus. Você vai governar na terra, mas o seu coração precisa estar no céu. Por que eu estou falando isso? Porque existem muitas pessoas que elas simplesmente pensam que Deus deu a elas autoridade sobre a terra, para governar na terra, para desfrutar da terra, para reinar na terra, para estabelecer um reino próprio nessa terra, para crescer e fazer tantas coisas nessa terra, mas todo o coração da pessoa está nessa terra, e esse é o maior perigo, porque eu vou te dizer uma coisa: por que Jesus morreu? Por que Cristo morreu naquela cruz? Só tem um porquê, e o porquê é que Deus queria ter você. Deus queria ter você.
E o pecado não pode tocar a santidade de Deus, portanto, eu com o meu pecado não posso tocar a santidade de Deus. Então, Cristo veio para que eu fosse purificado dos meus pecados e tivesse acesso, de novo, a essa comunhão, a esse relacionamento com Deus. Mas muitas pessoas, elas pensam que esse é um dos motivos. Esse não é um dos motivos, esse é o motivo. Cristo morreu porque Deus queria você com Ele. Então, a Bíblia, Jesus, ele nos dá alguns segredos. Por exemplo, você gostaria de ter seu coração lá no céu? Porque é isso que ele está falando aqui. Você se alegre porque o seu nome está arrolado no céu. Você gostaria de ter seu coração no céu? Jesus nos dá um segredo. Ajunta o seu tesouro lá. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, existem tantas pessoas que elas estão cada vez com o seu coração mais nessa terra, estão entendendo errado o reino de Deus e estão usando a Bíblia para falar de coisas que Deus não é. Você está entendendo? Então, o segundo ponto de hoje é entendendo o reino. Eu quero falar com você sobre isso aqui. Quando Jesus veio à terra, muitas pessoas não receberam Jesus, muitas pessoas não creram que Jesus era o Messias, porque elas estavam entendendo o reino de uma maneira errada. As pessoas achavam que Jesus viria com toda aquela pompa de rei, com todo aquele manto real, com aquela coroa na cabeça, sabe, com todo um exército para fundar um reino aqui na terra. Então, quando Jesus veio e ele nasceu num coxo de vacas, ovelhas comerem, um coxo, eu acho que aqui ninguém deve ter nascido em um coxo. Talvez os mais antigos aqui nasceram em um lugar mais difícil, mas em um coxo. Jesus nasceu em um coxo. Manjedoura é o nome mais bonitinho para coxo. Então, Jesus nasceu em um coxo. Jesus tinha o seu transporte, era um jumento, não é? Ele morou e ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça para aqueles que queriam segui-lo. Jesus escolheu uma veste de humildade, ele escolheu parecer simples, ele escolheu parecer humilde, e as pessoas não puderam reconhecê-lo como rei, porque eles estavam esperando um rei muito chique, com um grande exército. Então nós precisamos entender o reino, amém? Amém? Nesse mesmo texto que ele falou, alegrais, porque o vosso nome está arrolado nos céus, versículo 21, ele continua dizendo assim, Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O que Jesus está falando é que aqueles sábios daquela época, que estavam lá estudando a Torá, estudando a lei, né, mas não tinham um coração humilde, não receberam revelação de quem Cristo era. Mas um bando de pescadores, coletor de impostos, pessoas humildes que não estavam lá, essas pessoas receberam a revelação de quem Cristo era. Você está entendendo? Então vamos continuar lendo aqui. Mateus 16, verso 22 em diante, está escrito assim. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Eu não vou falar muito desse texto, mas eu quero fazer 2 comentários. O primeiro comentário é que Jesus estava falando que ele seria crucificado, que ele havia de padecer, então Pedro chega para Jesus e fala, não, Jesus, eu reprovo o que o senhor está falando, isso não vai acontecer contigo, o senhor ser crucificado.
Se ele fosse mineiro, ele ia falar: você está doido? Você vai ser crucificado? Não pode. Quando ele falou isso, então, Jesus olhou para Pedro e falou: ó, arreda Satanás. E ele falou: por quê? Fala comigo assim: por quê? Não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, o que ele está falando, Satanás, porque você não pensa, não entende, não sente, não concorda com as coisas de Deus, Satanás. Você pensa nas coisas dos homens. Você faz crescer a vontade do homem. Você faz que a vontade do homem seja levantada. Quem faz a vontade do homem ser levantada em nossas vidas? Satanás. Satanás. E Jesus, então, termina dizendo, pois o que, versículo 26 e 27, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele está falando no contexto de Pedro não adianta nada, Pedro, eu ficar aqui, estabelecer um reino aqui, não é para isso que eu vi. Existe uma vida eterna, existe um reino eterno, é chamado reino dos céus. E é para isso que eu estou aqui. Você está entendendo? Alguém aí? Olha o que diz João, capítulo 18, verso 36, diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Fala comigo, o reino de Jesus, agora, não é daqui. Amém? Então nós precisamos entender isso, porque existem pessoas que querem aproveitar da Bíblia para estabelecer um reino aqui, para fazer a vontade da carne se cumprir e se estabelecer. Os meus sonhos, meus desejos, meus propósitos, sabe, a minha vida. E muitas pessoas, atrás de um tesouro nessa terra, estão perdendo um tesouro no céu. E estão com isso desfazendo o propósito para o qual Cristo veio nessa terra. E Ele foi crucificado nessa terra. E Ele ressuscitou nessa terra. Eu quero te dizer, nós precisamos compreender que agora o reino de Jesus não é deste mundo. Amém? Então, amados, cada vez vai aparecer mais, sabe, mais coisas sendo faladas a respeito da Bíblia. Você sabe que seitas são aquelas religiões consideradas heréticas, né, que pegam trechos da Bíblia e distorcem, mas ela não leva a mensagem da Bíblia. Ela pega um pedaço da Bíblia e usa aquilo como fundamento de uma nova religião, mas a mensagem da Bíblia, porque a Bíblia tem uma mensagem, a mensagem do reino, mas a mensagem da Bíblia não é passada em muitas seitas. E hoje nós estamos passando tempos difíceis, porque as pessoas estão usando a Bíblia para ensinar tudo. Ensinar tudo. Então, como ser feliz, usa a Bíblia. Você está entendendo o que eu estou falando? Para tudo. Mas qual é a mensagem da Bíblia? Então nós precisamos resgatar valores do reino, os valores que Jesus nos ensinou. Há muitos valores do reino, mas hoje eu quero falar só 4 valores do reino: humildade, temor, quebrantamento e contentamento. Fala comigo essas 4 palavras: humildade, temor, quebrantamento e contentamento. São 4 valores do reino que eu quero resgatar e eu desejo viver esses 4 valores de todo o meu coração, com toda a minha alma eu quero viver esses 4 valores. Primeiro valor, humildade. Olha o que diz Mateus 23, 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar será... Irmãos, eu não quero me exaltar, eu quero que Deus me exalte. E há muitos anos eu falo que na vida tudo é um ciclo, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, sabe? A lua girando em torno da Terra, a Terra em torno do sistema solar em torno da galáxia. Eu falo que tudo é um ciclo e eu gosto muito de pensar nesse versículo dessa forma. Olha, aquele que se exaltar será humilhado. Você está entendendo? Mas aquele que se humilhar será exaltado. Todo mundo gosta de dar a volta por cima, eu prefiro dar a volta por baixo. Eu aprendi com Jesus dar a volta por baixo, me humilhando, deitando no chão e me humilhando. E se Deus quiser me exaltar, louvado seja o nome do Senhor, a Ele a glória. Mas Onã
Se você não estava aqui semana passada, semana atrasada, vê no YouTube lá, tá? Onã era esse cara que ele achava que ele podia fazer tudo e que ia dar certo, e ele podia ir lá ter as relações com a esposa dele, deixar o sêmen cair no chão, seu nome significava o forte, e ele achava que tudo ia dar certo, mas não deu. Às vezes tem pessoas que dão murro demais na ponta de faca, irmão, bate demais a cara na parede, a cara na porta. E porque uma coisa dá certo, outra coisa dá certo, a pessoa acha que está tudo certo. Eu quero te perguntar, o Espírito Santo fala dentro de você que está tudo certo. Nós precisamos resgatar esse valor chamado humildade. Semana passada eu falei uma coisa que é um segredo aqui, que no reino de Deus, o que eu faço melhor é aquilo que eu menos sei fazer. Porque é o que eu dependo mais de Deus para fazer. Eu dependo de Deus para fazer. Eu dependo de Deus para fazer. Quando você depende de Deus, se coloca humilde e fala, Senhor, eu sou um barro nas suas mãos. O Senhor faz de mim o vaso que o Senhor quiser para a tua glória. Ser humilde e saber que nós não sabemos, Ele que sabe. Quem dará conselhos ao Senhor? Humildade. Amém? Segundo valor, temor. Nós falamos esse versículo na semana passada, em Hebreus 4,13. Meu Deus, diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Semana passada eu falei aqui que uma coisa que eu temo muito, é o dia de prestar conta com o Senhor. O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com os talentos que o Senhor confiou a mim? Hoje tem muitas pessoas que, perdem o temor. Às vezes a gente está cantando músicas aqui esses dias. Hoje mesmo a gente estava na sala de oração e estava tocando aquela música, Jesus, eu te amo mais que tudo, né? E lá tem aquela parte que fala, nada mais me satisfaz. Já viu? Só você, só você. Eu não gosto de falar você quando eu estou cantando para o Senhor. Sabia disso? Nada contra, em inglês, only you, você, tá legal, mas para mim é ruim falar você. Porque nós acostumamos muito falar Deus, né? E eu vou ficar lembrando muitas vezes que Deus não é o nome dele. Deus não é um nome, Deus é um título, não é assim? Deus é um título, assim como presidente da República, seu nome é Yahvé, Jeová, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o Senhor. Mas eu tenho temor de como falar no nome dEle, como tocar no nome dEle, como viver a minha vida para glorificá-lo. Se você tem feito da sua vida o que você quer, se você tem agido do jeito que você quer, se você tem tratado as pessoas como você quer, se você tem comprado, vendido, falado o que você quer, por favor, quebre as suas pernas hoje, coloca o seu joelho no chão e fala, Deus, traz o temor de volta ao meu coração. Porque é melhor temer agora do que tremer depois. Terceiro valor, quebrantamento. Provérbios 29:11 diz assim, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Fala comigo, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Ou seja, ele não se quebranta, ele fica... não, vai dar certo, vamos ver, vai dar certo. Deus está repreendendo, Deus está ensinando, mas a pessoa se endurece. Irmão, chega uma hora que é quebrantado sem que haja cura. Eu não quero isso para a sua vida, não quero isso para a minha vida. Eu prefiro ser quebrantado quando o vento do Senhor soprar, eu deito logo, fala, Deus faz o que o Senhor quiser de mim. Eu estou aqui para a tua glória. Amém? Contentamento é uma heresia hoje, falar de contentamento. Mas eu vou falar. Eu falo ou não falo? Contentamento, irmãos. Olha o que diz 1 Timóteo 6, do verso 7 em diante, diz assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu vou parar de ler a Bíblia, vou embora para minha casa, Deus abençoe vocês. Eu só estou lendo. Alô?
Isso está na Bíblia? Não, não está, não pode. Vou ler de novo, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Isso está na Bíblia não, irmão, isso aqui foi eu que escrevi aí. Está aí. Agora, ser rico é errado? Não, amado, tem gente que tem um dom de riqueza. Você vai ler 1 Timóteo capítulo 6, você vai ver que o apóstolo Paulo fala assim: diz aos ricos deste mundo que não coloque a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos dá para o nosso aprazimento, mas que sejam ricos de boas obras e acumulem para si um tesouro, um futuro. Lá, ó, certo? Não aqui. Fala comigo, contentamento. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais para pregar hoje. Pode? Então, essas 4 palavras, humildade, temor, quebrantamento e contentamento, são palavras que você não pode perder. Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração, e o que a tua palavra me ensina a fazer, eu vou fazer. Se o Senhor quiser me abençoar, aleluia. Sei que o Senhor quer me abençoar, mas eu vou andar na esfera que o Senhor determinou para mim. Eu desejo o Senhor, desejo te servir. Se o Senhor quiser me dar milhões, que bom, eu vou ter milhões para investir no teu reino, porque o meu tesouro é no céu. Se o Senhor não quiser me dar nada também, aleluia. Minha vida não é aqui. Eu sou um peregrino. Um peregrino. Um peregrino. Posso abrir um parênteses aqui? Hoje eu estava lá em casa, e ontem eu estava conversando um pouco com a Mônica, ela estava aqui com a gente, né? E hoje eu estava lá em casa, enquanto eu relia essa mensagem, eu estava ouvindo o Gregório, os louvores, né? O Gregório era sem igual. Mas ele estava lá cantando coisas do tipo: não há nada que eu anelo mais do que ao Senhor. Não há nada que eu queira mais do que o Senhor. Quando o Senhor vem, eu me sinto dentro de uma onda. Olha o que o cara cantava. Uma onda. E ele estava ali, eu ouvindo ele, e eu estava pensando, porque o Gregório era filho de um milionário. E eu estive lá, no lugar dele, no lugar onde ele nasceu, no estado do Texas. Irmãos, e ele torrou uma fortuna de dinheiro. Uma fortuna de dinheiro. Uma fortuna de dinheiro no reino. Quando foi agora, em janeiro, ele faleceu. E eu fiquei pensando, o que teria acontecido se ele tivesse aquela fortuna? Para que ia valer aquela fortuna agora? Eu estava pensando comigo. E eu falei, ele foi muito esperto. Ele mandou a fortuna dele na frente. Se o Senhor quer te dar muitas riquezas, que Ele te dê. Mas que suas riquezas não sejam seu tesouro. Seu tesouro está lá, para que o seu coração também esteja lá. Amém? Então, o terceiro e último ponto é perdendo a autoridade do reino. Eu vou ler esse texto com você, nós já lemos ele nas últimas 2 semanas, mas eu vou ler de novo. Vamos ler Gênesis 38, de 11 em diante, diz assim: Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também esse como os seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai.
No correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Ela perguntou: dar-me-ás penhor até que o mande? Respondeu ele: que penhor te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Bom, nós já falamos desse texto nas últimas 2 semanas, mas o que aconteceu é que o filho mais velho de Judá se casou com essa mulher chamada Tamar. O nome dele era E ele era mau perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então, segundo o mandamento e a cultura daquela época, antes mesmo da lei, Judá olhou para seu filho Onã e falou: Onã, casa com a mulher do teu irmão, tem filhos com ela para levantar descendência ao teu irmão. Mas ele, egoísta, quis apenas o prazer, não quis o compromisso, não quis gerar, deixava o sêmen cair no chão. E isso que ele fazia era mal, porque ele pensou só em si, não pensou na vergonha da esposa. E o que ele fez era mal, e o Senhor também o matou. Então agora sobrou um filho mais novo, chamado Selá. E Judá deve ter pensado: meu filho mais velho ficou com essa mulher, morreu. O segundo ficou com ela, também morreu. Eu vou dar o mais novo? Vou nada. Aí ele falou com ela: vai para a casa do seu pai, fica lá uns anos. Quando meu filho for grande, eu mando ele para você. Ele ficou grande e não foi se casar com ela. Então ela se vestiu de prostituta, como uma prostituta com o rosto coberto. E foi lá para o lugar onde Judá iria passar. Eu acredito que ela estava pensando talvez que Selá estivesse com ele. Mas o que aconteceu então é que Judá, o sogro, se aproximou dela como uma prostituta, no momento de carência, tinha perdido a sua esposa e tal. E foi lá para se relacionar com ela como se ela fosse uma prostituta. Ela falou: o que você me dá para se relacionar comigo? Ela estava com o rosto coberto. Ele disse: eu vou te enviar um cabrito como pagamento. Ela falou: você vai me dar uma garantia disso? Ele perguntou: que garantia você quer? E ela disse: eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Nós já falamos disso nas últimas 2 semanas, então não vou falar tanto disso. Mas eu quero te dizer que o selo, o cordão e o cajado, de uma maneira geral, representa a autoridade. Fala comigo: a autoridade. O selo também tem a ver com a identidade, mas não existe autoridade sem identidade, porque o selo era o que era usado como carimbo da família, o carimbo das cartas reais. Você vai ver que quando o faraó deu autoridade a José, lá Gênesis 41, 42, você vai ver que ele tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José, e falou: José, está aí, você com esse anel aí, você só não é maior do que eu quando eu estiver no meu trono. Estava dando autoridade. O cajado também representa a autoridade diante das ovelhas, o cajado que Deus usou para fazer os sinais na vida de Moisés. Mas o que eu quero te dizer então é que quando nós perdemos os valores do reino, nos entregamos às paixões deste mundo, o que o pecado quer fazer conosco é tirar a nossa autoridade, a nossa identidade, quem nós somos. Existem pessoas, irmãos, que elas se envolvem em pecado, parece que ela tomou assim um tapa tão forte na orelha, sabe? Pá! Que ela fica... ela não sabe mais quem ela é, para onde ela está indo, fica totalmente perdida, não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se tenta para cá, se tenta para lá, está perdida demais. Porque o que o diabo quer é roubar quem você é e tudo que você pode fazer no reino. Tudo que você pode fazer no reino. O diabo quer roubar tudo que você pode fazer no reino. Ele não vai, no nome de Jesus. O propósito do pecado é separar-nos do Pai para roubar isso. Mas eu quero dizer que se Satanás conseguiu roubar da sua identidade,
da sua autoridade, o Senhor vai restituir hoje no nome de Jesus. Você não vai passar a sua vida nessa terra para viver como qualquer outra pessoa vive. Seu propósito é muito mais do que coisas materiais que perecem. Seu propósito é eterno. Mateus 13, 44 e 45 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura pérolas. O que você acha que ele faz quando ele acha a pérola? Hein? A mesma coisa, ele vai e vende tudo o que tem. Tudo o que tem. Para adquirir aquela pérola, para adquirir aquele tesouro escondido no campo. O ensino da palavra para nós, amados, é que essa vida é passageira. O ensino da palavra é que tudo passará. O ensino da palavra é que nós não somos deste mundo. Quem falou isso foi Einstein? Eu não sou deste mundo, vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Foi Aristóteles? Quem foi que falou isso? Ah, foi Jesus. Nós não somos deste mundo. Você está sentado do lado de um extraterrestre. No sentido de que nós somos de fora dessa terra. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui, nós estamos aqui de passagem, a nossa vida é eterna. Quando esse coração aí parar de bater, você estará vivo eternamente. Amém ou não? Então o ensino da palavra, meu amado, é que tudo o que nós temos aqui vai passar. Estamos aqui para cumprir um propósito que não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Nada a ver. O seu propósito não tem a ver com as coisas deste mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem um exemplo bíblico, pelo menos um, só um exemplo bíblico, de alguém que conheceu Jesus, se aproximou de Jesus, e porque conheceu Jesus, agora ele ama mais as coisas deste mundo? Ah, eu descobri, o propósito da minha vida são as coisas deste mundo. Foi Jesus que me mostrou, pelo menos um na palavra. Nunca houve, nunca haverá. Porque passarão os céus e a terra, disse ele. Mas as suas palavras jamais passarão. Nós não somos deste mundo, não somos daqui, não permaneceremos aqui, estamos passando por aqui. Mas a nossa eternidade tem tudo a ver com o que nós faremos aqui. Amém? Se você perdeu, meu amado, a sua visão celestial, se você perdeu de vista o reino dos céus, se você perdeu de vista o propósito eterno da sua vida e você acha que você está aqui por causa das coisas deste mundo, eu quero te dizer, você está em um momento crítico. Você está em uma situação que você precisa de uma intervenção urgente. Se você perdeu o reino dos céus de vista, se você perdeu o reino de Deus de vista, se você perdeu a eternidade de vista, se você está vivendo a sua vida aqui como se tudo fosse aqui, você está em um momento urgente da sua vida. E daqueles 4 valores do reino, existem pelo menos 3 que você deve aplicar hoje: humildade, temor e quebrantamento. Senhor, eu vou ser humilde para me curvar diante da sua palavra e falar: faz de mim o que o Senhor quiser. Senhor, eu vou temer a sua palavra e eu não vou avançar em fazer aquilo que o Senhor não me chamou para fazer. Eu vou ter temor, eu vou ser um homem temente, uma mulher temente a Deus. Número 3, Senhor, eu vou ter quebrantamento, eu vou me encurvar, eu não vou endurecer. O Senhor dá graça aos humildes. O Senhor dá graça aos humildes. Termino com você lendo Mateus 16, 26. Nós já lemos, mas eu vou ler de novo. Diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Vamos ler em voz alta isso? Vamos lá? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Vamos ficar de pé no nosso lugar. Eu quero te convidar hoje a procurar esse tesouro que é o reino dos céus. A ser um perseguidor, um caçador desse tesouro que é o reino dos céus.
Não há nada grande demais que possa alcançar o valor do reino dos céus. Não há nada grande demais. O Senhor é digno de tudo. Nós abrimos mão de tudo por causa dele. O apóstolo Paulo falou: tudo significa esterco para mim diante de Cristo. Eu considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo, ser achado nele. Eu quero falar com você uma coisa: mergulhe no reino de Deus. Mergulhe no reino de Deus. Abra mão de tudo. Se em algum momento você perdeu o quebrantamento, perdeu a humildade, perdeu o temor, eu quero te falar: Deus não te chamou para viver nessa terra como se você fosse mais uma pessoa, vivendo comprometido com as coisas que vão passar. Você não vai levar nada daqui, nada. Você está trabalhando, cresça, seja o melhor naquilo que você faz, se isso cumpre o propósito de Deus na sua vida. Amém?